Na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Transamérica, com muita honra e um prazer muito grande, revê-la, a jornalista Maressa Souza. Maressa, antes de mais nada, bom dia, um prazer enorme rever você e ter você aqui, tudo bem? Tudo jóia, bom dia aos ouvintes, é uma honra para mim, né? Eu comecei a minha trajetória na rádio, hoje eu fico até emocionada de estar aqui. Eu me lembro, você começando. Você lembra, lá, Marcelo? Né? Recém-formada, começando lá embaixo na rádio, muito bom. E hoje, né, nós vamos tratar de um assunto muito importante e eu achei fantástico essa sua iniciativa, né? Uma iniciativa inovadora para educar e incluir. Hoje, todo mundo sabe, nós já falamos sobre isso, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E a Maressa Souza tem um filho autista que chama Benjamin e ela criou o Autismo do Bem. Eu tenho aqui um release, mas eu gostaria que você falasse para a gente, Maressa, o que é e o motivo pelo qual você quis criar você teve essa iniciativa do Autismo do Bem. Então, receber o diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista foi uma surpresa, assim, né? Mas eu digo que uma surpresa boa. O Ben tinha 1 ano e meio, e aí a gente fez relativamente um diagnóstico precoce, mas eu digo que foi uma surpresa boa porque veio como resposta para muita coisa pra gente. Sim. E foi fundamental a gente fazer o diagnóstico precoce mesmo, para fazer as terapias. Sim. E tudo, e ele já desenvolveu muito mesmo. O que chamou a atenção de vocês para levá-lo a fazer esse exame ou diagnóstico? Na verdade, com 1 ano e meio, ele não tinha comunicação verbal. E já se esperava que uma criança neurotípica naquela idade falasse um repertório maior de palavras. Sim. Ele não falava nada, não tinha nem aquela lalação de mamamá, papapá. Não fazia contato visual, a gente chamava e ele estava, digamos assim, no mundinho dele, ele brincava diferente, né? Então, ele brincava de uma maneira que os especialistas colocam como um brincar não funcional. Sim. E aquilo foi me intrigando, e embora mãe de primeira viagem, eu comecei a pesquisar e tudo, mas eu googava naquela época, eu encontrava muita referência do autismo como os casos mais severos. Eu não conseguia enxergar ainda o que era o espectro. E aí, coincidentemente, por isso que hoje eu faço questão de, nesse dia, estar aqui compartilhando isso, foi numa semana de conscientização do autismo que eu ouvi uma palestra, né? Eu era jornalista ali na TV Câmara, a neuropediatra especialista foi explicar sobre o espectro, o que era o espectro, que os graus são diferentes, e falou sobretudo porque ela é especialista em autismo infantil, sobre o diagnóstico na primeira infância. Aí aquilo ali clareou tudo. Clareou para você. E eu marquei uma consulta, fizemos o diagnóstico do bem. E é uma jornada, Marcelo, que embora a gente tenha respostas, o autista era um ser humano único, não tem como você definir. O espectro é uma definição científica para você poder fazer enquadramento de lei, de terapias, Isso. Mas cada um é de uma forma. Então eu fui tentar entender quem era o meu filho. E num primeiro momento eu encontrei muita informação relevante, mas com uma roupagem muito científica, muito técnica, que eu entendi como jornalista, eu lia muito artigo científico, mas eu falei, caramba, como a gente vai incluir se as pessoas não entendem? Quem vai entender isso? Então foi despertando em mim esse desejo, e hoje eu sou produtora audiovisual. Eu falei, não, essa é a minha missão como jornalista, como produtora, eu focar na parte mesmo de educar, porque eu não acredito que a gente vai incluir se a gente não educar. Claro. Né? As pessoas têm muito preconceito porque não sabem o que é. É a ignorância que faz o preconceito, né? Isso. Então, assim, eu comecei essa jornada de querer educar, e hoje a gente tem as plataformas digitais que ajudam muito, potencializam os veículos de comunicação. A gente ter esse espaço como a gente está tendo aqui hoje é muito importante. Todo mundo pergunta por que tem que ter a data. Tem que ter para falar bastante, né? Para a gente conseguir mostrar essa neurodiversidade, né, Marcelo? Exato. E como é que as pessoas acessam
esse seu projeto? Como é que é esse seu trabalho? Então, a gente começou agora, a gente está constituindo no terceiro setor como uma ONG mesmo, mais focada em conteúdo educativo. Então, a gente está nas plataformas digitais hoje, no Instagram, @autismo do bem, bem com M. Eu fiz um trocadilho aí com Benjamin. O bem, que é o diminutivo do nome dele, vamos dizer assim. E o bem... E lá a gente já lançou, há 2 anos atrás a gente tinha lançado uma série documental em 3 episódios, em 3 capítulos, onde a gente explicava o que era o transtorno, falava, nós conversamos com especialistas, como essa neuropediatra que é especialista, geneticistas, porque é uma questão genética. Genética, isso. Né? Eu fui investigar a fundo, fui ao geneticista, então conversamos com geneticistas e com algumas famílias também que passavam por isso, né? Então esse foi o primeiro conteúdo que a gente compartilhou. E agora, esse ano, a gente investiu num conteúdo um pouco mais lúdico. Então, eu trouxe a palhaça Lilica, da Companhia Mescla dos Palhaços. Do Marcos Marinho, né? Isso. E o Sapo Chico, que é um fantoche, pra gente construímos ali 5 esquetes, né? Que são aqueles videozinhos mais lúdicos, mais rápidos, e cada esquete fala de um ponto do diagnóstico na primeira infância. Então, assim, comunicação verbal e não verbal, a imitação, que no caso dos autistas, das crianças, é mais difícil, ele não sabe imitar. Foi um dos pontos que o Ben treinou nas terapias. Vamos aprender a imitar, porque se você não sabe imitar, como é que você vai aprender? Como é que você vai aprender? Não tem como, é verdade. Então, a gente fez essa curadoria, assim, foi um roteiro que a gente levou para neuropediatra, para psicopedagogos olharem e construímos essas esquetes. E o meu objetivo de fazê-la de forma lúdica é que os adultos entendam e que as crianças também entendam. O que você acha que é a dificuldade maior para os adultos, para os pais, de um modo geral, entenderem ou chamar atenção para essa questão e fazer o diagnóstico? Como em todo caso, né, diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento de qualquer tipo de doença. No caso do autismo, não é uma doença, né? É diferente, mas o que você acha que é difícil para eles entenderem? Aceitar isso? São esse dois... preconceito de autista, nossa, aí lembra do filme, acho que é Kramer versus Kramer, né? Isso. Que tem essa lembra questão. dos casos mais severos, e mesmo assim, mesmo aqueles que são que têm os casos mais severos, a gente vê hoje com várias intervenções psicoterápicas e até mesmo o uso de medicamentos, eles conseguem evoluir muito em funcionalidade, né? Mas eu vejo, Marcelo, que primeiro a gente tem uma vida hoje muito corrida, né? Então, diferente de antigamente, muitas mães, eu vejo isso, sobretudo nas comunidades, trabalham muito, então é um olhar diferente dessa coisa de observação, que eu te falei, meu filho brinca diferente. É o primeiro ponto. Mas a gente tem hoje as avós ajudando e falando. Então, eu não vejo isso como uma dificuldade. Para mim, a maior dificuldade na minha vivência de 5 anos de autismo é realmente o preconceito, as famílias aceitarem. Porque muitas pessoas que eu conheci nessa jornada, a neuropediatra falou com a criança pequena, olha, tudo leva a crer que ele está dentro do espectro, e a mãe não quis levar para fazer terapia. Porque não está preparada para receber um diagnóstico de que seu filho é diferente, né? Porque, na verdade, é uma diferença só. Diferença. Como nós somos diferentes, todos somos diferentes, né? Então, assim, eu vejo que é muito isso. A gente romantiza muito a maternidade e a mãe, alguém chegar para a mãe e falar assim, olha, ele está dentro do espectro, ele é diferente, ele funciona um pouquinho diferente. Às vezes não chega ali naquele lado do coração que precisa chegar para você tomar atitude precoce de intervenção. A intervenção é muito importante, Marcelo. Assim, o Ben, quando a gente fez o diagnóstico com 1 ano e meio, e ele começou as terapias especializadas com 2 anos, a gente mediu um grau de suporte 2. Esse grau de suporte não é o grau de severidade, é realmente quanto que você precisa dar de suporte para ele se tornar funcional. Então, naquele momento, com 2 anos, era 2. Eles fizeram essa avaliação neuropsicológica feita com base em inventários, né, internacionais, protocolos, fica muito tempo investigando. E aí, para uma criança de 2 anos neurotípica, o Ben tinha alguns atrasos ali, então é nível de suporte 2. Hoje, com o tempo já de terapia, ele já é nível de suporte 1. Ele não foi verbal até 4 anos e meio,
depois de 4 anos e meio, ele passou a verbalizar e agora, cada vez mais, ele vai aumentando esse repertório. Interagindo, se tornando funcional. Então, o diagnóstico precoce ele é importante em termos de funcionalidade, porque é onde você tem a neuroplasticidade da criança, com 8, 9 anos. Então, todo mundo me pergunta qual o tipo de terapia que o BEM faz. Aí eu falo, a terapia em aba significa psicologia do comportamento aplicado, mas de linhas gerais é tipo um treinamento. Porque ele passa as manhãs todas sendo treinados em habilidades que ele, por ser autista, não tinha, em habilidades que às vezes são um pouco difíceis para ele, mas ele vai ter que ser treinado porque ele precisa viver com a sociedade. Exatamente. Ele não pode ser excluído. É onde eu ia chegar. Como é que esse processo vai levá-lo a conviver normalmente com a sociedade que ainda tem muito preconceito e muito mito com relação a isso, né? Sim, sim. E eles estão aí, assim, os autistas... Estereótipos, eu acho que a expressão melhor são estereótipos que são criados com relação ao espectro autista. Sim, e a gente precisa entender, enquanto sociedade, eu acho que a gente precisa entender, porque se a gente entender... muita coisa assim vai ser desmistificada. Às vezes no ambiente de trabalho a gente lida com pessoas que às vezes podem estar dentro do espectro com grau você não sabe. E a gente não sabe. Exatamente. E tem dificuldade de comunicação, de socialização. Eu acredito muito que no Brasil daqui umas 2 décadas a gente vai avançar e vai conseguir entender melhor isso, vai conseguir incluir melhor. Mas né, você Marcelo? percebe isso na sociedade hoje, Marissa? Que está havendo essa... Eu percebo, inclusive... inclusão das pessoas nesse processo? Sim, cientificamente a gente vem num crescente de diagnóstico. Né? Se a gente parar para pensar que há 2 anos atrás a gente diagnosticava 1 a cada 52, hoje se fala de 1 a cada 36. Então a gente já vem numa curva que seria uma curva nos países de primeiro mundo, que eles diagnosticam há mais tempo, de uma maneira mais funcional, mais orgânica, digamos. A gente já está caminhando para isso. Só que ok, vamos agora lutar por políticas públicas, inclusão, direitos, ok. Mas também vamos entender, enquanto sociedade, o que é, de fato, o espectro. Né? São nuances. É uma condição neurológica que vai afetar a comunicação e a socialização do ser humano. Sem dúvida. Então, o comportamento social tem muito a ver com isso. Claro. Né, Marcelo? E a política pública é fundamental, porque eu gostaria, só para a gente encerrar, de perguntar isso. Há no serviço público esse tratamento ou esse trabalho específico para o espectro autista? Infelizmente é a grande dificuldade, Marcelo. É a grande dificuldade. Eu participo de muitos grupos de mães. O BEM, para ele ter tratamento, a terapia, que foi uma terapia eficaz, porque é cientificamente comprovada. Eu já estou no meu 3º processo judicial. A gente tem um entendimento do STF que é uma terapia eficaz e é de direito, mas a gente precisa judicializar, ou para ter acesso por meio do SUS, ou para ter acesso por meio do plano de saúde. Né? E as famílias, sobretudo as famílias mais humildes, têm muita dificuldade porque precisam desse tipo de informação, precisa de um advogado para defendê-las. E para você ter noção, na rede pública hoje é difícil até de fazer o diagnóstico, porque a gente precisa de um neuropediatra especialista, precisa de neuropsicólogos especialistas, e às vezes as mães ficam ali passando de posto em posto e não conseguem esse diagnóstico. E muitos planos de saúde também, quando o diagnóstico é feito, não oferecem o serviço adequado para tratamento, para terapia. Sim, né? São coisas mais pontuais, que do ponto de vista, que eu te falei, de estímulo massivo que ele precisa durante o período de neuroplasticidade, não vão ser eficazes. E para as pessoas se engajarem nesse projeto seu, o que é preciso? As redes sociais, te procurarem, como é que faz? Vamos tentar mobilizar o máximo de gente possível, fazer isso se tornar uma política pública. Claro, gente, vamos seguir lá o @autismo do bem no Instagram. No YouTube a gente tem um conteúdo também especializado, inclusive tem o documentário lá que a gente fez, uns 3 capítulos, tá no meu esse YouTube. Aqui que é o Autismo do Bem? Não, esse tá com N, é um com M no final. Com M bem. No final. De fazer o bem.
No YouTube, tá no meu YouTube, @MaressaTV. E é compartilhar e ajudar a gente a espalhar, porque enquanto a gente está constituindo enquanto ONG para buscar justamente recursos que estão disponíveis para o terceiro setor, seja da iniciativa pública ou privada, para que a gente aumente essa possibilidade de produção de conteúdo. Nosso objetivo é trabalhar com educação inclusiva, Marcelo. Inclusive, eu já comecei uma mobilização política para que a gente consiga colocar esse tipo de conteúdo nas TVs públicas, dentro da grade de programação infantil. Isso é fundamental. Vamos colocar programas sobre inclusão, sobre neurodiversidade, porque se as crianças, desde cedo, aprenderem que somos diferentes, boa parte da população vai aprender. Vai ajudar e muito, muito. Então a gente esse tem... aqui, Autismo do Bem, esse segundo aqui. É a foto dele, né? Tem uma fotinha dele com o girassol, que hoje representa um pouco dessa... Ótimo. Tá aqui, essas doenças ocultas. Tá aqui, esse aqui, entra aí e participa. Eu já estou seguindo vocês. Isso, vamos compartilhar e espalhar a informação, né, Marcelo? Vamos divulgar, com certeza. E isso é importantíssimo, Maressa. Olha, eu quero parabenizar pelo seu trabalho e desejar muito sucesso e deixar o nosso canal sempre aberto para o que for necessário para divulgar esse tipo de iniciativa. É fundamental. A gente fala tanto em inclusão, isso é inclusão. Né? É o exemplo de inclusão. É conhecer para a gente incluir. É uma coisa muito orgânica. É conhecimento. Conhecimento. Né? Se a gente Conheça sabe... e você participa. Isso aí é fundamental. Obrigada, tá, Marcelo? Eu que agradeço você, parabenizo. Pelo espaço de vocês aqui, para a gente poder falar de uma coisa tão bacana que é incluir, né? E dar um abraço num cidadão que se tornou um parceiro nosso aqui durante um tempo e que eu estou com saudade dele. Pode deixar. Diga a ele que eu mandei um abraço muito forte para ele. Obrigada. E um beijão no bem, seu filho. Pode deixar. Tudo de bom para você, Maressa. Obrigada, Marcelo. Maressa Souza é jornalista e falando aqui dessa iniciativa Autismo do Bem. Acesse aí no Instagram para você conhecer um pouco mais. Autismo do Bem, o bem aí é com M no final, tá bom? Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Transamérica.